comecei bem. O dia em que eu fui fazer uma aula experimental num teatro musical. Tinha tudo para dar certo e ainda deu errado. Enfim, começando já, eu indo um pouco atrasada. Tava esperando minha amiga. Ela meio que pronta, né? Ela achava que pra nós ir, tipo assim, 4 horas. Porque ela achava que 4 horas era pra chegar lá. Não que o negócio estaria começando, né? Falei, não. 4 horas já está começando. Ela falou, o quê? Ela foi se arrumada. Quando nós estava indo, meio que tava querendo chover. Aí eu acelerei um pouco na moto, né? Não tanto, porque eu também não tô afim de perder eles. E nós chegando lá, que era uma vitrine, tipo... Era um lugar que tinha uns espelhos escuros por fora, tudo espelho. Por fora tudo espelho escuro. E a primeira aula, meio que já tinha começado, aparentemente. Eu acho que eles tinham... Não sei. Todo mundo tava saindo do lugar quando eu cheguei lá, né? A primeira parte foi fora, que era a aula de teatro mesmo. Aí a primeira, tipo, todo mundo se apresentando e que tipo de personagem você gostaria de fazer no teatro, né? Aí eu fiquei meio assim. Olha só meu olho piscando. Pior que de personagem assim, de teatral, tipo, personagem de teatro. Eu não sei muitos, além de... Meu nome? The Witch. Acho que é The Witch. Além de The Witch, Branca de Neve, Rapunzel e Descendentes. Aparentemente também tem Descendentes, não sei. Só que, mas assim, agora. E todo mundo tava falando basicamente a mesma coisa. E eu não queria, tipo, falar a mesma coisa. Aí eu perguntei, tem que ser teatral ou pode ser de cinema, série, essas coisas. Aí a mulher foi e falou, não, pode ser qualquer um, mas especificamente seria bom se fosse de teatro. Não, eu falei, então tá bom. Aí eu ignorei o que ela falou e falei de cinema. Eu falei que eu queria ser a Gwen de Telefone Preto, que era o único filme no momento que eu tava muito obcecada por causa do segundo lançamento, né, que foi lançado. Enfim. Aí eu falei, eu vim daqui mesmo, meu nome é lá, e eu gostaria de fazer a Gwen. E foi isso. Eu não sei se todo mundo me olhou com uma cara tipo... Todo mundo me olhou com uma cara tipo... Bombastic side. Entendeu? Enfim. Aí começou lá a minha lição. Aí a lição era... o cara botava um óculos quebrado e dizia que a história do óculos quebrado que ele tinha vai ser completamente da história que nós iríamos inventar. Tipo, nós iríamos inventar o porquê aquele óculos estava quebrado. Aí todo mundo foi inventando, foi inventando. Aí chegou na minha parte. O que eu iria falar, a menina tinha falado. E, tipo assim, era meio óbvio de alguém falar isso. Mas, tipo, até então ninguém tinha falado. Eu pensei, já que ninguém falou, vou falar. Eu iria falar já de falar. Num dia, a menina se mudou, foi pra uma escola nova. E sofreu bullying, quebrou o óculos. Basicamente assim isso. Só que com um pouco mais de detalhes. Só que eu também não poderia acrescentar tanto detalhe, porque o cara já disse que era pra ir mais rápido, por causa das outras aulas que teria experimentado. Que não seria só de teatro musical. Aí todo mundo começou a se apressar a partir do meio pra frente. Aí eu só inventei, tipo, a menina tinha o costume de deixar o óculos no canto da cama, bolou por cima e quebrou. Simples, prático e rápido. Aí a primeira atividade, todo mundo se juntava com um grupo. Aí eles ficavam falando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aí eu achava que, tipo, 1, 2, 3 iria acabar com um grupo que eu tinha ficado do lado. Que seria eu mais 2 meninas. E, tipo, eu achei elas muito simpáticas e carismáticas. Eu pensei, nossa, eu vou adorar se for ficar com elas mesmo. Mas não, era tipo 1, 2, 3. Era tipo, pessoas do grupo 3 vão ficar no grupo 1, pessoas do grupo 2 vão ficar no 2 e por aí vai. Aí eu fiquei num grupo onde tinha um homem e uma mulher e uma menina. Eu acho que a mulher faz da metade. Aí a menina perguntou meu nome e perguntou qual foi a história do óculos que eu tinha inventado. Ela foi perguntando pra todo mundo. Aí, tipo, era pra você escolher entre uma das histórias do grupo pra apresentar lá na hora, né? Inventar um contexto, inventar as coisas. Aí tá, todo mundo inventou. Aí o nosso tema ficou como que assim, todo mundo ia apresentar e ficava com um tema específico de teatro, tipo uma categoria. Teve gente que ficou com coral, outros ficavam com alguma outra coisa que eu não sei. Aí nós ficou com a dança country. Eu acho que era country a música, a dança, o estilo que eu tinha inventado. Aí nós apresentávamos de boa assim, não sei o que. Aí ele dizia, o cara, né, que tava ensinando, muda para a aula tal, muda para o tema tal. Aí nós começava a meio que dançar e cantar, não sei o que. Aí pronto, nós já voltava pros cantos. Aí depois tinha outra atividade relacionada ao mesmo grupo, com outro tipo de método que eu não vou lembrar.
Aí pronto, nessa questão, né, depois que o cara explicou, tipo, que nós teríamos que inventar tipo assim. Esqueci agora, lembrei. Nós iríamos voltar lá, iria apresentar e ele ia dar um objeto onde o objeto teria que se relacionar com o óculos quebrado. Aí nisso, meio que tava todo mundo pensando, no que vamos fazer, não sei o quê. Aí eu tentei dar uma ideia, né? Aí eu cutuquei a mulher. Aí enquanto isso já tinha gente apresentando, eu tava prestando atenção, o povo apresentando. E ao mesmo tempo eu tava tendo uma ideia do que fazer. Sobre o que nós pegássemos, né? O objeto que nós não tínhamos pegado assim como nós terminou. Nós só iria pegar quando fosse apresentar. Então nós não sabíamos o que era. Nossa, foi uma chave e o óculos. O óculos já quebrado, né? Do início. Aí eu tava cutucando a mulher e falando assim, nós poderíamos fazer algo do tipo que ainda tem que envolver a academia, que o óculos tinha quebrado e por ele não enxergar direito, ele não estava conseguindo achar o objeto, independente do que era o objeto, que eu nem sabia, mas seria mais ou menos essa ideia. Eu tava cutucando ela para tentar falar isso. E ela parecia que não estava prestando atenção que eu estava lá, como se eu não estava insistindo. Eu tava Cutucando, aí eu falei, nós poderíamos. Ela nada prestar atenção. Com licença, nós poderíamos. E nada dela prestar atenção. Aí eu, nós poderíamos. E nada dela prestar atenção. Aí eu fui cutucar a outra menina que tava na minha frente. Eu cutuquei, nós poderíamos fazer não sei o quê. Aí ela olhou pra mim e virou as costas. Aí eu cutuquei de novo. Nós bem que poderia fazer algo. Aí ela virou de novo as costas. Eu fiquei assim. Bombastic side-eye. que é isso? Estão me ignorando agora do nada. E tipo assim, a mulher falava com todo mundo do grupo de boa. E comigo parecia que. Tipo, ninguém do grupo parecia que falava comigo de boa, não. Eu ficava, tipo, sem entender o motivo. Eu não me importo de ser ignorada. Por mim, tanto faz. Só que eu detesto quando sou ignorada na frente de pessoas e as pessoas claramente percebem que eu estou sendo ignorada e, tipo, ainda assim não tentam amenizar o clima, entendeu? Só deixa pior. Aí eu fiquei constrangida, obviamente, porque tava minha amiga lá, só não tava participando dessa parte do teatro, ela só foi participar da dança e da música. Porque quem fosse convidado poderia ir junto, né? Aí minha amiga olhando lá, e eu meio constrangida, e meu namorado também tava lá. E eu tava meio constrangida, né? Que tinha ido só pra me ver depois, aí ele ia embora. E eu meio constrangida, eu fiquei quieta, né? Eu não falei mais nada. Aí nós chegou na nossa parte, aí nós tínhamos ganhado uma chave. Aí eu tentava falar também, tipo, todo mundo ignorava quando eu ficava falando a cena lá, que envolvia a chave, e eu ficava meio... Legal. Aí eu já fiquei meio assim, eu já não iria nem poder participar mesmo depois dessa aula experimental. Já imagina agora mesmo meu desgosto de querer participar de algo. Aí chegou a parte da dança, né? Aí eu pensei, nossa, essa é a minha cena. Minha cena que o cara foi ensinar, tipo, todo mundo tem que ter um andado, e o seu andado é a personalidade sua, tipo, a forma que você anda, tá? Aí eu fui lá andar. Aí eu comecei a andar da forma que eu ando quando eu tô dançando, que é tipo a performance. Só que aí eu percebi que quando todo mundo ficou olhando, meio que deu um desleixo, né? Aí eu não tava mais andando da forma que eu queria ter andado. Aí, enfim, a parte da dança foi de boa, andei com interagir com ninguém e tudo. Só que teve uma menina, que ela era bem baixinha, ela parecia ser bem gente boa. Porque ela conversava comigo às vezes, né? E às vezes ela olhava pra mim como se, tipo, quisesse conversar. E como se me reconhecesse. Eu também reconhecia ela, mas eu não sabia de onde e eu também não sabia como conversar. Aí eu ficava meio, e eu achei ela bem estranha. Aí tá, chegou a hora da dança, do canto, do canto lá, né? Aí tava, primeiro foi os exercícios. Professor de canto é tão. Aí eu já percebi que ele era meio assim, Bombastic. entendeu? Aí teve uma hora que nós tava no exercício de boca, né? Que era isso daqui. Aí tem uma hora que eu não sei como minha amiga se engasgou. Ela tava fazendo lá, e nada se engasgou com saliva, com ar, não sei, ela só se engasgou. Aí começou a tossir, eu lá fazendo e olhando assim, aí depois eu perdi o foco do negócio, né? Eu fui olhar, aí o organizador era tão gente boa, eu fiquei tipo, que cara gente boa. Aí foi pegar água pra ela e deu pra ela, né? Deu pra ela beber. Ela bebeu. Aí eu fiquei perguntando, né? Tipo, eu perguntava abaixo pra não atrapalhar quem tava fazendo o exercício, nem o professor. Aí eu perguntei, tá bem como é que foi isso? Ela, não sei, eu só me assim, não sei o que. E nós falando tipo baixo, cochichando. Aí depois eu comecei a rir, porque ela também tava rindo. Aí do nada o cara que tava no piano lá fazendo exercício se vira pra nós e fala assim: Quem não. Sai, Muriçoca daqui. Quem não tiver a fim de fazer o exercício, por favor, não atrapalhe os outros que estão fazendo. Eu fiquei, tipo... Aí, tipo assim, eu já tava constrangida do teatro. Aí ele falando isso, eu já fiquei mais constrangida ainda. Eu fiquei...
Cara, tu não percebeu a situação? Aqui eu ainda tava falando baixo já pra não atrapalhar e tu ainda veio falar um negócio desse. Enfim, eu não falei nada, eu continuei o exercício. Aí eu continuei lá e, tipo, eu meio que já tava com uma vontade de chorar. Eu tava com vontade de chorar porque eu sabia que depois daquela aula eu não iria voltar mais lá. Então eu tava meio com essa vontade de chorar. Aí de vez em quando o cara me encarava, tipo, como se tivesse com raiva e eu ficava, tipo, puxa. A aula acabou e a gente foi embora. Aí eu mandei mensagem pro grupo que eu poderia meio que ganhar uma bolsa, né? Pro grupo não, pra pessoa que tava conversando comigo no WhatsApp. Porque a aula é 250 por mês. E tipo, eu não trabalho, no momento só recebo o dinheiro do curso, que por acaso é a minha última passada que eu vou receber agora. Não é muito, é 300, então eu só iria ter uma aula e nunca mais. Aí, tipo, eles diziam que para pessoas que dependem da condição não tem bolsas, né? Tipo, a bolsa de 70%, 50%, e dependendo até às vezes 100%. E parece que a de 100% poderia ser uns 100 reais por aí. Aí eu pensei, pelo menos vai dar por uns 3 meses, né? Só que nada do povo me retornar com as coisas dizendo, tipo, tá em análise, tá em análise. Ele vem quando eles vivem postando, tipo, a matrícula do teatro no Instagram. Eu fico, tipo, ah, já desisti. E é isso, que eu não, de qualquer jeito, eu acho que eu não ia me sentir confortável num lugar onde estaria só eu e eu, que parece que ninguém vai com minha cara ali. Aí eu fiquei tipo, então, foda-se. Aí, ultimamente, eu estou em uma agência. Aí estou esperando uma seleção que eu estou concorrendo agora. E é isso. Foi essa a experiência. Eu gostei de ter ido e ter feito uma coisa diferente. Mas enfim, agora que o TikTok liberou pra eu fazer live aqui também, então de vez em quando eu vou estar fazendo live. Aí eu vou avisar os dias que vai ter. Então, se você não me seguir no TikTok e no Instagram, não vai saber os dias que eu vou estar avisando que vai ter live.